Olá, boa noite, como vocês estão? Mais uma sexta-feira, estamos aqui para conversar, para bater um papo e depois uma oração. Eu não tiro mais as cartas dos anjos, como de costume, porque a carta dos anjos eu estou tirando todos os dias e hoje fica a oração para o final, tá? Hoje, embora as igrejas, né, as religiões estão falando sobre a morte de Cristo, que hoje é sexta-feira da Paixão, mas hoje eu queria conversar sobre ressurreição. Já vou para o sábado, para o domingo, para a ressurreição de Cristo, não necessariamente. Mas eu queria conversar sobre ressurreição, trazer alguns pontos para a gente trazer a ressurreição para a nossa vida, não pensando só na morte do corpo, né, da matéria, mas da ressurreição da nossa vida mesmo, dos nossos acontecimentos, da ressurreição do nosso cotidiano, de todos os dias. Então é mais ou menos isso que eu quero conversar hoje. Mas para chegar nesse assunto, primeiro, eu acho importante a gente pensar no que é a ressurreição, de fato, né? O que é a ressurreição? Pelo latim, né, ressurreição significa a volta à vida. Desculpa, eu falei o latim, mas o significado da palavra, a etimologia da palavra é justamente a volta à vida após a morte. Volta à vida após a morte. Não especifica a vida do quê, né? O que é que morreu para voltar à vida? A etimologia da palavra não dá essa exatidão. Então a gente pode ressignificar a ressurreição de vários sentidos, em várias vertentes, tá? Mas partindo do pressuposto da religião, onde ressurreição é considerado por muitos teólogos, né, sobre as bases do cristianismo, onde é realmente a ressurreição, os registros bíblicos de Jesus, dos milagres, da ressurreição de pessoas. E eu trago 3 exemplos da Bíblia de ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro, né, que Jesus devolve a vida a Lázaro depois de 4 dias de falecido, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição da viúva de Naimi, que é uma das passagens mais bonitas que eu acho desses milagres de Jesus. A de Naimi, quer dizer, as 3 são super significativas, mas a viúva de Naimi eu achei bonito. Jesus vinha de uma caminhada, né, com a multidão, ele tinha feito uma caminhada de 50 quilômetros. Quando ele entrou na cidade de Naimi, vinha uma procissão o enterro, né, da filha dela. Ela era uma viúva e estava enterrando a filha, se não me engano, ela tinha em torno de 12 anos. E Jesus se compadeceu com aquele movimento, porque atrás do caixão vinha uma multidão muito grande e aquela viúva estava inconsolável. E aí eis que Jesus se aproxima, as pessoas que estavam carregando o caixão de repente param, né, coloca o caixão no chão e Jesus dá a ordem para que aquela pessoa, aquela criança se levante, né? Que ela se levante e ande. E aí, desculpa, não é se levante e ande, isso ele falava desculpa, gente. Eu esqueci agora, a passagem sumiu. Enfim, Jesus pede para que aquela pessoa se levantasse. E aí, eis que a menina se levanta e começa a falar, né? Então é uma passagem muito bonita da ressurreição. A filha de Jairo também eu acho interessante a gente relembrar que Jairo vai até Jesus Cristo e pede ajuda porque sua filha estava muito doente. No caminho de onde Jesus estava até a casa, surge aquela passagem onde a moça que sofria com sangramentos toca no meio da multidão em Jesus e automaticamente ela é curada. Então até se dá, né, tem a discussão de que por conta dessa passagem, Jesus atrasa para chegar até a casa de Lázaro. Quando eles chegam, recebe a notícia que a filha estava morta, já tinha morrido. Mesmo assim, Jesus vai até o quarto e pede a ela que acorde, né? É bem interessante. A outra, ela pede que se levante. E essa, Jesus Cristo pede que ela acorde e ela simplesmente acorda, né? Então, são passagens de ressurreição que Jesus faz como milagre. E depois vem a ressurreição do próprio Jesus Cristo, né? A ressurreição do corpo na altura do juízo final é uma crença judaica que teve origem no século II a.C., ou seja, desde antes de Cristo já se vê a ideia da igreja, que hoje principalmente a igreja católica, o cristianismo tem, de que quando o corpo morre,
ele dorme e fica esperando o juízo final, né? E nesse juízo final é onde tem o destino da pessoa, se ela vai para o céu ou para o inferno. Essa doutrina é fundamentada pelo judaísmo, islamismo e cristianismo. Ou seja, a ideia de ressurreição, ela já tinha antes mesmo de Jesus Cristo, tá? Da vinda de Jesus Cristo. Então, se a gente pensar na morte, né, do corpo, enquanto Jesus Cristo, por exemplo, tá? Na ressurreição de Jesus Cristo, se a gente pensar na ideia da morte do corpo, né? Jesus Cristo, durante a durante a paixão, né, o caminhar dele com a cruz até a crucificação, aquele corpo, né, ele passa por muitos traumas, ele sofre muito. Então chega ao ponto desse corpo exaurir, né, até por tantos choques, a falecer, todos os órgãos começam a entrar em choque. Tem um livro, que agora eu esqueci o nome, mas desculpa, eu esqueci. Tem um homem, ele é... Nossa, era para eu ter anotado, não anotei, mas foi uma ideia que veio aqui agora, na minha mente. Tem um homem da Polícia Federal, tá, daqui dos Estados Unidos, um legista, ele é legista da Polícia Federal, e ele se debruça a estudar a morte, o corpo de Jesus Cristo, né? Ele era médico legista da Polícia Federal e ele começa a estudar. Ele é um dos bambambãs e ele fica intrigado de como um corpo pode ter aguentado tamanho sofrimento. Os órgãos, né? O corpo de Cristo aguentar tamanho sofrimento de tudo que ele levou. E ele começou a debruçar, a estudar minuciosamente. E eu não li o livro, certamente é um livro belíssimo, mas eu li uma pessoa, né, um filósofo, falando do livro. As passagens do livro é muito forte, eu até indico, A Escola é o Círculo, o Juliano Pousar, ele fala sobre esse livro, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Muito bonito, eu até indico, tem no YouTube, tá? Mas não é isso que eu quero falar, eu quero dizer assim, então a morte do corpo se dá, né, de Jesus Cristo. Certamente o espírito, ele se deslocou do corpo, né? Jesus sai ali daquele corpo. Eu acho que ele respira um pouco, né? Toma o fôlego para dar o tempo do processo do corpo realmente se refazer e ele voltar no próprio corpo, onde acontece a ressurreição, o corpo volta à vida. Primeiro que Jesus Cristo não poderia voltar com outro corpo porque seria um processo até ele comprovar que era ele. Então ele precisava seguir as leis da ressurreição e voltar realmente no próprio corpo. Então Jesus volta meio que escondido, né, para poder dar tempo, encontrar os seus amigos, encontrar a sua mãe, despedir e falar e dar instruções para que essas pessoas continuem, né, o seu legado e a sua história. Então, basicamente, Jesus teria pouco tempo, né, até Pilatos descobrir e caçar ele de novo e prender. Então, Jesus precisava daquele tempo que ele teve para poder encontrar os seus, provar a fé, essas pessoas, né, mostrar que tá tudo bem, despedir e pedir que eles continuem o legado de Jesus Cristo. Então, eu acho uma passagem muito significativa e muito bonita de se falar nesse contexto da ressurreição de Cristo, né? Da importância que foi a ressurreição de Cristo. Até acreditar que o mesmo vai acontecer com a gente, aí né? Vai da doutrina de cada um, enfim, da consciência de cada um. Eu não quero entrar nesse patamar. Porque o que eu quero trazer é que quando há a morte do corpo, né, e a ressurreição dos relatos de Jesus e os relatos bíblicos, não há mudança do corpo, né? O corpo morre e vive igual. A ressurreição é igual. Mas se a gente traz essa ressurreição para a mente da pessoa, né, que passou por isso, certamente essa pessoa volta diferente. Certamente ela compreende que há uma segunda chance ali. Para Jesus Cristo, certamente não houve modificação, porque ele é uno, né, com o Pai, ele é um com Deus, então ele não precisa de segunda chance para nada. Mas a gente precisa, muitas vezes, desse movimento que a vida faz para uma segunda chance, a gente compreender e buscar modificações.
Na internet vocês acham uma infinidade de exemplos de pessoas que passam, por exemplo, pelas EQMs, as experiências de quase morte, né, que são aqueles relatos de pessoas que estão à mesa de cirurgia e que começam a parada cardíaca e o tempo que os médicos usam para reanimar, ela sai do corpo e vê tudo o que está acontecendo. Muitas entram em túneis, né, vê a luz no fim do túnel, vê pessoas, enfim, tem vários relatos. E que essas pessoas, quando voltam, elas relatam que não voltam do mesmo jeito, né, que elas passam por modificações. Então, a ressurreição nesse sentido, eles não dão o nome de ressurreição, tanto é que eles dão de experiências de quase morte, ou seja, as pessoas têm a parada cardíaca, consideravelmente ela morreu, porém ela passa por experiências e volta, né? A ciência não comprova EQMs, tá? Existem estudos muito aprofundados, existem cientistas aprofundados, existem cientistas até que escreveu livros da quantidade de experiências, acho que mais de 100 experiências de pessoas que eles veem. Só que a ciência, ela comprovou o seguinte: quando o coração bate, quando o coração para de bater, por exemplo, a ciência já comprovou que o cérebro, ele não para, a função cerebral, ela não para de imediato, ela pode demorar horas para parar. Então, elas consideram que essas experiências das pessoas podem ser distúrbios do cérebro, imaginação do cérebro naquele momento, e aí a pessoa, quando acorda, traz essa lembrança. Então, quando é questionado a ciência de que, e como é que a pessoa sabia a posição do médico, sabia que teve uma mudança de coisa, os equipamentos que foram usados, aí a ciência para, porque a ciência não tem como comprovar isso, tá? Então, existem os estudos, mas não existe ainda a comprovação. O que a gente tem são as pessoas falando, e aí cabe cada um acreditar ou não, né? Então, aí eu queria trazer essa questão da mudança das pessoas, da ressurreição no sentido da mudança da pessoa a querer diferente agora, de sentir realmente que há uma segunda chance e que essa segunda chance ela quer aproveitar da melhor forma possível. E aí eu queria trazer a ideia do arquétipo, o arquétipo da ressurreição, tá? Que é muito importante todas as pessoas terem. Eu mesmo, depois um estudo que eu fiz com a Mabel sobre os arquétipos, né, veio relatado que eu tenho esse arquétipo muito aceso em mim, muito, muito forte, e realmente eu me vejo muito nele, que é o arquétipo da ressurreição. Partindo do princípio, só para explicar um pouquinho o que é arquétipo, as pessoas que não sabem, arquétipo são objetos, tá? São coisas, vamos dizer assim, que tem uma simbologia por trás e que essa simbologia ela é universal. Por exemplo, o número 1 é número 1 no lugar que você for do mundo. Muda o nome, mas o número é aquele. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Por exemplo, a matemática, você pode mudar a forma de fazer, mas ela é igual no mundo todo. A mesma coisa é o significado de algumas coisas, tá? E esse significado dessas coisas, o nosso inconsciente, ele faz a leitura automaticamente. Quando eu vejo aquilo, o meu inconsciente faz a leitura daquilo. Ele lê as entrelinhas daquela coisa, por exemplo. Mas a minha consciência, muitas vezes, ela é indiferente, tá? Por exemplo, uma borboleta, né? O exemplo. Qual o significado de uma borboleta? Eu posso olhar uma borboleta e simplesmente ver que ela é bonitinha e que estamos na primavera, por isso que tem borboletas. Só que a borboleta, por exemplo, ela é o arquétipo da ressurreição, da própria ressurreição. Quando você analisa a borboleta, ela é o quê? Ela é a metamorfose, né? A borboleta ela é a ideia da transformação, da transmutação. Uma fênix, quando você vê uma fênix, que você não vê, mas uma figura, por exemplo, uma foto, o seu inconsciente já associa ela à ressurreição, que surge das cinzas, entende? Então isso é arquétipo, é a ideia que aquele animal de poder pode ser um objeto, por exemplo, a taça, ela é um arquétipo tanto de riqueza como é um arquétipo de poder, né? Os brindes, aqueles reis fazendo os brindes, entende? Então isso é arquétipo, só que essa leitura muitas vezes a gente não tem consciência, mas o inconsciente tem, tá? E isso é um grande estudo, por exemplo, de marketing, só para vocês terem ideia. Por exemplo, o apelo que tem uma garrafa, por exemplo, de vidro, uma garrafa de cerveja. Eu vou pela long neck, aquela pequenininha que você pega, né?
Por exemplo, qual o formato que tem aquela garrafa? Ela não é naquele formato por acaso. Não é. Ela tem um formato de uma coisa, por exemplo. Ele tem um apelo sexual, né? Por exemplo, uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Já se perguntaram por que ela tem aquele formato? Já observaram qual o formato que ela tem? Uma garrafa de refrigerante 2 litros? Qual o formato que ela tem? Então, o meu inconsciente faz uma leitura de um prazer, de um apelo sexual que tem ali, e meu inconsciente sabe. Entende? Então, tudo o marketing, ele vai pelos arquétipos, tá? Aí eu vou mais. Por exemplo, o arquétipo da balança. A balança, né, dá a ideia de quê? De justiça, tá? Como as vendas também dá a ideia de justiça, é o arquétipo da justiça. Foi o que mais que eu trouxe? Coruja é o arquétipo da sabedoria, tá? Afrodite, por exemplo, é o arquétipo da beleza, da sabedoria. Então, o arquétipo são coisas que eu vejo, são objetos que eu vejo e que meu inconsciente associa. Então, por exemplo, eu quero dinheiro, eu quero atrair dinheiro. Então, eu vou estudar um pouco quais são os arquétipos relacionados ao dinheiro e que se eu ver aquele objeto, eu vou conseguir entrar na energia daquele objeto. Ouro, diamante, tio Patinhas, são arquétipos, para vocês terem noção, são arquétipos de dinheiro, para entrar na energia do dinheiro, tá? Mas o que eu quero trazer da ressurreição, por exemplo, em especial, é a ressurreição como um arquétipo para a vida da gente, tá? O arquétipo da ressurreição simboliza a necessidade constante de renovação pessoal para que possamos evoluir em consciência. De tempos em tempos, é fundamental que façamos uma autoanálise sincera para identificarmos o quanto estamos caminhando sobre a luz da consciência ou o quanto a resistência ela ainda nos domina e a nos perdermos na escuridão. Então, esse arquétipo ele nos convida a, tempos em tempos, bater DRs com nós mesmos. Foi o que eu fiz um stories mais cedo falando sobre isso, que eu acordei meio que hoje batendo DR comigo mesmo. Acho que o tema acabou me influenciando. Só que isso é muito importante a gente fazer, porque a gente não se perde na ilusão dos acontecimentos ou na ilusão dos nossos sonhos. É muito importante de tempos em tempos a gente parar, colocar o pé no freio e ver como é que tá a vida, sabe? É ver que aquilo tá me fazendo sofrer. É ver que eu desenvolvi, de repente, uma ansiedade pelo trabalho e que isso não está me fazendo bem. E que, peraí, que eu preciso mudar, sabe? É importante parar para analisar onde está errado. Ou seja, o relacionamento, você está vendo que o relacionamento está descendo ladeira abaixo. E aí, você vai deixar? Ou você vai parar, vai pensar, vai analisar estratégias de como mudar, de como... Sabe? Então, esse arquétipo da ressurreição traz essa necessidade de parar para avaliar a vida. Feita a análise, basta corrigir a rota. Esse arquétipo nos lembra que podemos renascer a cada dia para quem realmente somos, nos tornando seres autênticos para cada ser, pois cada ser é único e a parte é importante para todos. Quando eu faço essa análise sobre a minha situação, eu acesso o meu interior, eu acesso a minha essência. Quando eu entro para a minha essência, aí eu trago a verdade dos fatos. Por quê? Porque eu vou analisar os meus sentimentos. Quando eu alinho mente e sentimento e eu entendi o que está acontecendo, quando eu entendo o que está acontecendo, fica fácil eu corrigir a rota. Fica fácil eu sair dos meus vícios. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, seja no que for, tá? Que tem um vício, seja em droga, seja em açúcar, seja em bebida. Se ela tem o arquétipo da ressurreição, em um dado momento ela vai parar, ela vai pensar, ela vai sintonizar o seu eu, e o seu eu vai gritar: isso tá te prejudicando, isso tá prejudicando a tua família, isso tá prejudicando o teu casamento. Então, quando eu trago isso para minha consciência e eu sinto que realmente não tá bem, eu consigo mudar de rota, eu consigo falar não, eu consigo sair daquilo que eu tô vivendo. Entende? Por quê? Porque eu entro na consciência que eu sou única, que eu sou individual e só eu posso fazer isso por mim, não é ninguém.
A maioria das pessoas reluta em viver de acordo com a própria essência, por receio de fugir do padrão ditado pela sociedade e assim não ser aceita. A tendência é repetir o que todo mundo faz, mas a nossa vida deve ter a nossa marca, nossa impressão espiritual. Para isso, devemos nos despir de todas as máscaras que criamos para nos proteger do mundo. O que acontece? Ir para a minha essência, sabe? Compreender como eu funciono, tentar ir pelo lado das coisas que eu gosto e de quem eu sou, pode me distanciar de outras pessoas, pode me fazer não querer estar em determinados ambientes, pode me fazer pensar diferente daquele meio que eu já estou acostumado, sabe? Porque à medida que a gente cresce, a gente vai adquirindo, como uma cebola, você vai adquirindo crenças e vai se montando de acordo com o que os outros estão falando, como você deve ser, como você deve se comportar. Só que quando de repente eu cresço e sinto que certas coisas não me fazem bem, e aí eu entro para mim, compreendo que eu quero mudar determinadas coisas, aí eu percebo que eu sou diferente. Eu posso perceber que meu comportamento já não condiz mais com algumas coisas, que eu já passo a ser diferente de outras pessoas. E aí as pessoas podem não aceitar, muitas pessoas podem rejeitar, sabe? Por quê? Porque eu vou começar, de repente, a ter atitudes diferentes daquelas pessoas. E aí, quando minhas máscaras, eu começo a tirar a máscara, né, que me protege. Por quê? Porque se eu tô no meio que eu pertenço, eu tô protegida naquele meio. Entende? Quando eu tiro aquela máscara, ou seja, quando eu paro de ser igual àquelas pessoas, porque eu vejo que aquilo não tá mais fazendo tanto sentido e eu saio, eu perco a proteção. O que é perder a proteção? De repente eu começo a ser julgada por aquelas pessoas. Entende? E muitas vezes a gente não tá preparado para encarar rejeição, para encarar julgamentos, entende? Mas aí você pode falar, tá, e como eu posso fazer isso de uma forma que não me machuque, de uma forma que seja leve, né? Como encarar esse arquétipo da ressurreição de uma forma que não me faça até sofrer, né? E aí, esse texto que eu trouxe, que eu peguei justamente do material que a Mabel me fez quando eu fiz uma terapia, acho que é o ano passado, ele fala o seguinte: ele traz 4 ideias para a gente fazer, para a gente poder atuar esse arquétipo da ressurreição na gente, que é começar a conhecer a si mesmo. Como é que eu me conheço? Aí foi quando eu trouxe a ideia da cebola. Pense nas camadas de uma cebola. Você precisa ir descascando o invólucro para chegar à essência e ver quem realmente é. Então, como é que eu me conheço? Por onde eu começo essa trajetória de me olhar, né? De ir para dentro. Primeiro eu vou ver as virtudes. Quais são as virtudes que eu tenho? Quais são os defeitos que eu tenho? Isso para mim, eu acho que foi o primeiro exercício que eu fiz na minha vida, quando eu decidi realmente que eu queria me conhecer e que eu queria saber quais eram realmente as virtudes que eu tinha. E aí eu fiz uma lista de um lado, eu imprimi do computador todas as virtudes e todos os defeitos, né, possíveis. E aí eu imprimi aquilo e comecei, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu não tenho. O que é isso mesmo? Fui no dicionário, procurar no dicionário, né? Imagina. Fui no Google, né? Perguntar o que significa isso, o que significa aquilo. E aí eu comecei a traçar quais são as virtudes, quais são os defeitos, o que é que eu preciso conquistar. Então, o primeiro passo é primeiro você se conhecer. Então, uma ideia é saber as virtudes que você tem, né? As potencialidades que você tem, os defeitos que você tem. E o outro passo também é descobrir quais são os meus gostos. Porque em muitas coisas na vida, a gente acaba indo pelo outro. Né? É o que o marido gosta, é o que o filho gosta, é o que a tia gosta, é o que a mãe gosta. E aí eu passo a ter esses gostos, mas mais para agradar o outro. E aí, o que eu gosto? Né? O que me agrada? Eu lembro que teve um relacionamento de 7 anos que quando eu terminei, eu tava com um psicólogo, né? E aí ele perguntou, tá, o que você gosta de fazer? Cara, eu não sabia responder. Eu não sabia. Porque na minha mente só vinha realmente o gosto do outro. Peraí, que espaço é esse? Que eu não sei mais o que eu gosto, né? Porque a gente perde muito referência. Eu tava com um amigo, tem um amigo também que passou por um processo de separação, e ele falou assim, tá, mas se eu separar,
Ele estava no processo, mas se separar eu vou perder todos os amigos, porque eu não tenho um amigo, meus amigos são os amigos dele. Entende o quanto que a gente faz pelo outro, o quanto que a gente não se conhece? É isso, é se conhecer, sabe? Se firmar enquanto pessoa, enquanto essência, tá? Um outro processo é conhecer os medos. Ser capaz de admitir, sentir e expressar seus receios ajuda a afastá-lo. Só o fato de você assumir, eu tenho medo disso, isso já ajuda a afastar ele. Então é muito importante que a gente consiga descrever os medos. E eu tenho muito medo da pessoa que diz, eu não tenho medo de nada. Tenha certeza, essa pessoa está carregada de medo. Então se você é uma pessoa que diz, eu não tenho medo de nada, nem sei do que eu tenho medo. Ih, cara, pega um papel e caneta e começa a pensar sobre isso e pergunta ao teu corpo, porque realmente, com certeza, você tem muitos medos. É sério. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu tenho medo de alguma coisa, aquilo ali já ajuda, porque eu trago para consciência, não, peraí, mas por que mesmo que eu tenho medo disso? Então, quando eu faço essa análise, eu já consigo afastar medo, tá? O medo. Outro fator, seja verdadeiro. Diga a sua verdade e assuma as possíveis consequências dessa atitude, tá? E aqui eu chamo a atenção. Primeiro, ser verdadeiro é agir com integridade. Integridade é uma palavra que eu gosto muito porque foi uma virtude que eu aprendi, que demorou um tempo, mas eu aprendi ela, tá? Integridade, a pessoa íntegra. Fulano, você tá chegando, daqui a 10 minutos eu tô. Você tá vestindo a roupa ainda, nem tá na metade do caminho, tá dizendo que tá chegando, sabe? Isso não é integridade, você tá mentindo. Aí tem a festa da pessoa, você não quer ir, né? Você decidiu outra coisa e aí não vai. Aí liga pra fulano, fulano, meu filho tá doente, eu não posso ir pra festa. Você tá mentindo. Então, assim, integridade, agir com a verdade, é agir literalmente com uma verdade, sabe? É agir com a verdade. Então, essas pequenas mentirinhas, e se a gente passar a ver ao longo do dia, se a gente se analisar nesse ponto, a gente observa quanta mentirinha a gente solta. E não existe mentira pro bem, tá? Mentir é mentir. Então, eu não tô falando de omitir. Às vezes é melhor você omitir do que você mentir. Sabe? Porque entrou a mentira e aí eu chamo muita atenção nesse ponto de dizer a verdade. Porque dizer a verdade não é ser inconveniente, não é ser grosso. Dizer a verdade não é ser bruto com as palavras, sabe? Inconveniente. Nossa, como você engordou. Não, porque agora eu só falo a verdade, então eu tenho que dizer a verdade. Da última vez que eu tive menina, você tá muito gorda. Não é isso, sabe? Dizer a verdade é ter bom senso também com as coisas, tá bom? Então, por favor, muito cuidado nesse processo de ser verdadeiro, tá? Não ser inconveniente. Aí já entra outros defeitos que a gente precisa se analisar também. Tá? Não ser crítico, né? Ser verdadeiro não precisa ser crítico, tá bom? Celebrar quem você é, isso aqui é o mais importante. É um dos grandes desafios na vida, é nos amarmos de forma genuína, tratar-se de aceitar, reconhecer e assumir tanto o seu lado luminoso como o sombrio e acolher, celebrar a pessoa única que você é, sabe? Celebrar quem você é você se olhar no espelho, como eu já falei várias vezes, e ao invés de você olhar rugas e gorduras e peso, você olhar a pessoa que você é, sabe? Olhar a integridade que você é, olhar a pessoa que chegou até onde chegou, sabe? É se presentear, é se dar um troféu de mérito, de vitória todos os dias, se for possível. Poxa, eu venci mais um dia, eu me amo, nossa, Lu, você merece muito isso, entende? Tem uma coisa interessante, eu queria trazer um exemplo meu, por exemplo. O meu processo de emagrecimento se deu a partir do momento que eu aceitei quem eu era e como eu estava, sabe? Eu vinha numa luta, numa briga, fazendo regime, não sei o que, o peso não baixava, o peso subia, e aquela confusão em mim. Aí chegou um dia, cara, quer saber? Eu me olhei no espelho, quer saber? Tu tem 40, já tem mais de um ano isso, acho que eu tinha 41 ainda. Se tu tem 41, tu já entrou aos 40, esse é teu peso, tu é mãe,
E acabou, cara. Assume isso e pronto. Você não vai voltar ao peso dos 15 anos e pronto. E você tá linda assim. E aí eu comecei numa onda de rir de mim mesmo, sabe? Eu brincava com meu corpo, minhas banhinhas, minha flacidez. E eu ria daquilo. Sabe? Eu falei, quer saber, cara? Eu te amo como tu é, velho. Quarentona. E aí? Vamos assumir? Vamos ser felizes? Vamos. Gente, todo dia eu fazia isso. E aí, quarentona, vamos se assumir, vamos se amar? Vamos, é mãe, e daí? 2 filhos, e daí? Tá caído? Tá, que ótimo, tá lindo, tá lindo. Quando eu entrei nesse processo, virou uma chave em mim que eu só vim perceber quando eu tava perdendo peso. Quando a gente se ama, automaticamente, coisas que a gente fazia que nos machucavam, a gente para de fazer. É impressionante. A educação alimentar que eu tanto lutava, ou que eu já tinha tido um tempo atrás e que eu tinha relaxado, ela voltou de forma automática. É tipo assim, se eu sei que eu vou comer aquilo vai me fazer mal, então pra que eu vou comer? Eu não vou optar por uma coisa melhor. Só que isso é automático. E aí eu comecei a perder peso. Rápido não, gradativamente. Mas isso foi me fortalecendo. E cada vez mais eu fui me amando. Cada vez mais eu fui me olhando no espelho e me admirando. Sabe? Eu olhava essa ruguinha, uma ruguinha assim, eu olhava ela e falava assim, nossa, como você é bonitinha, cara. Você é muito linda, são tuas experiências, Lu. E aí eu começava a conversar com o espelho. Quantas experiências, cara, você passou? Sabe? Quantas vezes você ringiu isso aqui de raiva? Como tu era boba, cara. Desse bobo. E aí foi indo. Auto-amor, amor próprio, sabe? Ressurreição. Saiu das cinzas, emergiu aquela mulher que se culpava, aquela mulher, e veio aquela mulher que se amava. Entende? Então, a ideia de ressurreição que eu trago hoje é que para a gente trazer a ressurreição como o novo todo dia, como a possibilidade que eu tenho todos os dias de corrigir uma rota, de tomar um outro caminho, de construir um outro caminho, tá? Então, a ressurreição, como a palavra, a etimologia traz, é a vida após a morte. Ela não fala que é a vida após a morte do corpo, sabe? Ressurreição. O cristianismo traz a ideia, né? A Bíblia traz a ideia da ressurreição, dos milagres que Cristo trouxe, a própria ressurreição de Cristo, ok. Mas eu não preciso esperar o juízo final para vir a ressurreição do meu corpo. Eu posso trazer a ressurreição todos os dias para a minha vida, sabe? De manhã eu acordar, cara, ontem eu fiz uma coisa que foi errada. Como é que eu posso reprogramar hoje a minha rota? E reprogramar, tá? Trazer a ideia de ressurreição para em tempos fazer DR comigo mesmo. Peraí, esse mês deu isso errado. Como é que eu posso reprogramar a rota para que isso dê certo? Isso é ressurreição, sabe? Renascer da cinza, se for preciso, todos os dias, como o sol renasce todas as manhãs, tá? Então, fica o meu convite da ressurreição, do arquétipo da ressurreição. Quem tiver interesse, quem sentir que está precisando, tira foto de uma fênix, coloca no celular, sabe? Quem precisa, por exemplo, fênix, que mais? Borboleta, plantação de trigo, se não me engano. Estuda sobre o arquétipo, traz esse arquétipo para você. Aproveita esse momento para fazer isso com você, mudar de rota. Onde é que você está indo, que você está vendo que não está dando, que está machucando, que está doendo? Procura um caminho mais leve. Sim, é possível, tá? Então, fica o meu convite para ativar o arquétipo da ressurreição. Eu queria aproveitar e te... Olha que coisa linda, 8 e 8. Adoro números iguais, números repetidos. E 8, número da prosperidade. Adoro. Convido você pra gente fazer uma meditação. Quem precisa de prosperidade, ouro, abuse do dourado, use muito ouro. Quem tem, quem não tem, coloca aí umas barras de ouro no papel de parede do celular.
tira foto, coloca onde você quiser e usa isso por um tempo, tá? Mas vale a pena dar uma pesquisada dos pontos negativos, porque às vezes a gente usa um arquétipo e tá trabalhando pelo lado negativo. Não, que o arquétipo tem os dois lados, tá? O yin e o yang, o negativo e o positivo. O ideal é a gente trabalhar no positivo, tá? Porque, por exemplo, se eu pego o arquétipo da ressurreição e aí eu me martirizo, eu preciso mudar, e aí eu entro no espaço da culpa, eu tô indo pelo lado negativo do arquétipo. Eu preciso pelo positivo, tá bom? Então, quem puder, pega uma água enquanto eu coloco uma música e vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Jesus Cristo para nos ajudar nesse processo de ressurreição. Deixa eu tomar uma água que eu falo demais. Eu tava com sede. Símbolo de fartura também, a taça, tá? Arquétipo de fartura, de prosperidade. Vamos aquietar, vamos sentar. Relaxar as pernas, relaxar o corpo, relaxar os braços, relaxar a testa. Vai relaxando os ombros, as mãos. Vai relaxando. Faz uma respiração profunda. Inspira pelo nariz. Amado Mestre, Senhor Jesus, eu te convido a se fazer presente nesse momento. Faz mais uma respiração profunda. Imagina que do céu desce uma luz dourada. Essa luz ela vai penetrar o teu corpo. Essa luz ela entra pelo topo da tua cabeça e ela vai inundando todo o teu corpo. Essa luz vai pela corrente sanguínea, vai levando muita luz para todos os teus órgãos. Essa luz é curativa. Ela é a energia do puro amor de Cristo. Essa luz ela vai limpando o teu corpo, vai energizando, vai movimentando. Toda energia que tiver negativa nesse momento, ela vai limpando, transmutando em positivo. Deixa essa luz atuar, coloca essa luz no órgão que você está sentindo dor, por exemplo. Onde tem uma dor física, coloca essa luz na dor física que você está sentindo. Se são emoções que você está precisando lidar, coloca essa luz no teu coração. Se é a mente que está precisando se acalmar, concentra dessa luz na tua mente, mas deixa essa luz em todo o teu corpo. Ela vai como a tua respiração, ela vai entrando cada vez mais e liberando o que for de negativo, o que for de dor, o que for de angústia, nesse momento. Aproveita essa inspiração e expiração e vai liberando tudo que está te fazendo mal nesse momento. Toda a dor que está te acompanhando durante essas semanas, mate elas agora. Deixa elas irem embora. Faça com que elas morram de uma vez por todas. Todo sentimento de ódio, todo sentimento de tristeza, de angústia, todas as depressões, os estresses, mata eles agora.
Porque para que venha o novo, para que haja ressurreição, precisa haver a morte. Então, mata todo sentimento ruim que tem em você nesse momento, meu irmão. Eu te convido. Deixa Jesus Cristo operar um milagre na tua vida. Deixa Jesus Cristo fazer o milagre da ressurreição na tua vida. Hoje, agora. Fala para Jesus Cristo qual a área que você quer que seja morta hoje, que morra hoje, e que você precisa que haja ressurreição, que você precisa que haja vida. Fala. Põe para fora. Mata a procrastinação, mata a preguiça, mata o rancor, mata a angústia, mata os vícios, vai matando o que mais te dói, mata as travas, as crenças negativas. Mata os medos. Joga terra em cima de tudo isso, enterra tudo isso, sabe? Imagina esses sentimentos saindo do teu corpo. Bota eles pra fora. Vai botando esses sentimentos ruins pra fora. E na tua cabeça, imagina tudo isso sendo enterrado em um fosso escuro e sendo jogado terra, se for preciso. Imagina Jesus Cristo se apresentando diante de ti nesse momento com essa luz dourada maravilhosa e te convidando a sair. Quando Jesus removeu a pedra e chamou Lázaro, venha, Lázaro, sai desse sepulcro, Lázaro. Esse chamado que Jesus Cristo te faz todos os dias quando você cai em tristeza. É esse chamado que Jesus Cristo faz todos os dias quando você está em dor. Mas o que a gente faz? A gente se esconde, não é mesmo? Então se abre nesse momento. Aceita o chamado de Jesus Cristo e coloca o arquétipo da ressurreição na tua vida a partir de hoje. Enquanto Jesus está trabalhando, eu te convido para a gente fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim é. Fica o meu pedido para que nessa Páscoa, além de pensar na ressurreição de Jesus Cristo, que pensemos na capacidade de ressurreição nossa enquanto a vida há 100% de chance. Então que Jesus consiga colocar no coração de todas as pessoas nessa Páscoa a possibilidade de mudança de rota sempre que preciso, a possibilidade de ressurreição. Porque para que o novo
nasça, precisa de uma morte. A morte do velho. A ressurreição para o novo. Mantenha essa luz em você, pode ir se mexendo, pode abrir os olhos, mas deixa essa luz em você. Leve essa luz para onde você for. Seja luz no mundo. Pode beber água quem conseguiu pegar água. Fica aqui a minha oração, a minha energia de fé, de amor e o agradecimento a Jesus Cristo por ter vindo a esse mundo a nos ensinar quem é Deus, a nos ensinar o caminho que nos leva ao retorno ao Pai. Gratidão, Mestre, pela tua vinda. Gratidão, Mestre, pelos teus ensinamentos. Gratidão. Fica aqui o meu desejo de um bom fim de semana, uma boa sexta-feira da Paixão, um bom sábado de Aleluia e um bom domingo de Páscoa para todos. Que assim seja, que assim é. Tenham todos um excelente fim de semana.